Ovelhas perdidas. 29. O resgate dos afastados. No Novo Testamento, raramente se encontra uma orientação quanto à remoção de nomes de pessoas da igreja, mas é dada ênfase quanto à conservação de pessoas. E se alguma se afastou, a ênfase é sobre ganhá-la de novo, levando-a ao aprisco. Se, contudo, devido a uma flagrante persistência e desafiadora apostasia, algum nome deve ser retirado do rol de membros, a igreja deve empreender essa tarefa difícil com a profunda humildade e muita oração. A igreja é o corpo de Cristo e objeto de sua suprema consideração. Por ela, ele deu sua vida. Todo membro é precioso para ele. Mesmo aquele de quem não nos agradamos, muito faz parte do seu corpo. Mesmo aquele de quem não nos agradamos muito, faz parte do seu corpo. E nossa atitude em relação a essa pessoa é um indicador de nossa atitude para com o próprio Senhor. Visto à luz do Calvário, até o mais indesejável entre nós vale mais do que mundos. Bem fazemos em nos lembrar disso, quando, como líderes da igreja, somos chamados a lidar com nossos irmãos. Virão tempos em que a igreja terá de tomar uma decisão quanto a alguns que têm naufragado na fé. Quando essas ocasiões surgem, a igreja deve se humilhar em oração diante de Deus. Remover o nome de um membro do rol da igreja deve ser uma experiência muito solene e tocante. Coisa alguma nas relações humanas pode se comparar a ela. É muito pior que a morte. Porque se um membro adormece em Cristo e o enterramos, isso é apenas até que raia o dia e as sombras desvaneçam. No entanto, se alguém que andava conosco na comunhão da igreja se desvia do caminho, afasta-se da suave atração e das súplicas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e por sua própria vida não regenerada, separa-se do nosso grupo, isso não é por um tempo, mas para a eternidade. Todavia, um milagre da graça pode restituir essa pessoa ao aprisco. Por isso, nunca devemos deixar de trabalhar e orar por esse retorno. Mas, a menos que esse milagre aconteça, não somente ela estará perdida para nossos registros, mas perdida para o reino e por toda a eternidade. Que coisa terrível! Responsabilidade séria. Sentimos nossa responsabilidade como dirigentes da igreja? Nossos membros oficiais estão cientes da responsabilidade que assumem quando desejam remover alguém da lista de membros da igreja? Nenhuma tentativa é feita aqui para analisar a causa de nossas perdas. Há muitas razões. Pode ser que ao serem levados à comunhão, muitos não compreendam completamente o privilégio e as responsabilidades de ser membro da igreja. Alguns têm sido incluídos principalmente na lista de membros. Uma vez que estão dentro da igreja, qual é a sua responsabilidade em relação a eles? Visto que participam da aliança com seu Redentor, é responsabilidade da igreja ajudá-los a manter essa experiência. Não estão sob avaliação para ver se irão se adaptar às normas, pois já devem ter feito isso. Seja qual for o período necessário de discipulado e instrução, ele deve preceder o batismo e não ocorrer após ele. Havendo sido batizado, são agora membros da família de Deus. São bebês recém-nascidos e precisam de alimentação e do cuidado dos membros mais velhos da família. Tendo eles se levantado das águas batismais, devem agora andar em novidade de vida. Romanos 6, 4. É verdade que alguns serão mais fracos que outros. Isso é de se esperar. Algumas criancinhas aprendem a andar mais depressa que outras. Quando os bebês começam a andar, não nos surpreendemos quando são vacilantes. Se caem, corremos ao seu auxílio. Será possível que temos mais simpatia para com as crianças da nossa família do que para com os filhos da família de Deus? Paulo disse: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Romanos 15, 1. Notem a sugestão. Alguns serão fracos, mas o forte deve suportar as debilidades deles. O apóstolo vai além. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Romanos 14, 1. Em outras palavras, não distanciem um membro fraco enquanto discutem seu caso em atitude farisaica. Antes, envolvam-no em um caloroso abraço amigo. Não se requer graça espiritual para criticar um irmão mais fraco. A natureza humana sempre está pronta para censurar e discutir. Nós, porém, não podemos lidar com os membros da igreja de mero nível humano. Eles, como nós mesmos, foram feitos filhos de Deus. São coparticipantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4.
Como líderes espirituais, devemos manifestar por eles autêntica preocupação. Se houver pessoas fracas, devemos cercá-las de força, simpatia e amor fraternal, cuidando de nós mesmos, para que não venhamos também a ser tentados. Isso é cristianismo genuíno. Nossa perda de membros deveria causar alarme. Muitos desses poderiam ter sido salvos para o reino se nossa atitude como líderes fosse diferente ou se nossa preocupação por eles fosse maior. A verdade é que muitos escapam sem que pouca ou nenhuma atenção lhes tenha sido dada e praticamente nenhum esforço tenha sido feito para resgatá-los. Algum incidente banal leva alguém a se afastar da igreja por algumas semanas. Pode ser que o ancião da igreja ou qualquer outro oficial que está na direção esteja envolvido no caso e, consequentemente, nenhum esforço especial é feito para orar com esse membro ausente ou resgatá-lo. As semanas se transformam em meses. Então, para tornar as coisas ainda piores, o suposto infiel é submetido à disciplina da igreja, em vez de sua falta ser estudada por um grupo imparcial. O que muitas vezes acontece é que algumas das pessoas envolvidas em seu problema estão entre os que decidem o caso. Talvez ele saiba disso mais tarde, o que o torna ainda mais endurecido em sua atitude. Pode ser que se passe um ano ou mais sem que ele apresente alguma mudança. Então o caso é novamente discutido pela comissão da igreja, que está ansiosa por atualizar os registros e propõe à igreja a remoção desse nome. Não há choro, súplica especial, jejum ou exame do coração por parte dos oficiais da igreja para ver se porventura a causa não está neles. Em vez disso, o caso é tratado com indiferença e o abismo se expande até a recuperação ser quase impossível. O método do Senhor é muito diferente. Quando nossos casos estavam na balança, ele se lançou para nos resgatar. Salvou o mundo pelo sacrifício de si mesmo. E que desafio nos é lançado no exemplo de Moisés. Ele estava tão unido com seu povo que quando o Senhor disse que iria destruir Israel, ousou ir à presença de Deus e rogar que removesse seu nome do livro da vida, caso não pudesse salvar aqueles que havia tirado do Egito. Êxodo 32, 30 a 32. Para ele, seu rebanho era mais do que a vida. Parece que é até mais do que a vida eterna. As pessoas mais difíceis de ser conquistadas são aquelas que uma vez andaram nos caminhos da verdade, mas que devido a algum desentendimento e por sofrer maus tratos, ficaram desanimados. No entanto, algumas delas poderão voltar, se, como líderes da igreja, nós nos humilharmos diante de Deus e pusermos em nosso coração essas pessoas afastadas. Necessitamos de um evangelismo que faça mais do que levar pessoas para dentro da igreja. Necessitamos de um evangelismo que as conserve em comunhão. De que adianta trazer novas pessoas pela porta da frente, enquanto permitimos que os membros escapem pela porta dos fundos? E nem sempre eles se escapam, muitas vezes são conduzidos. Cuidado e correção. Os membros da igreja precisam ser mais do que apenas correção. Os membros da igreja precisam de mais do que apenas correção. Precisam de cuidado. A confiança e o amor da parte dos líderes espirituais realizam mais do que a censura e a disciplina. O rebanho deve ser guiado, não empurrado. Notem o verdadeiro espírito do pastor nas palavras de Jacó. Estes meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais, um dia só, morrerão todos os rebanhos. Passe meu Senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos. Gênesis 33, 13 e 14. O pastor deve ser corajoso, mas também bondoso, sem medo, mas cheio de fé em Deus e nos seus colaboradores. Se houver necessidade de correção, ele deve revelar o espírito do bom pastor, do qual se relata que mesmo quando denunciava os fariseus, tinha lágrimas na voz ao pronunciar suas mais fulminantes censuras. O Salvador sabia como guiar mansamente, foi seu amor que ganhou as multidões. Jesus disse: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13:35. O amor não deve ser expresso pelo barulho e clamor, mas por atos e atitudes calmos de devoção. É lamentável que, em vez de imitar a Cristo em sua maneira de trabalhar, muitos são severos, críticos e ditadores. Afastam as almas em vez de atraí-las. Essas pessoas nunca saberão a quantos débeis suas palavras rudes
feriram e desanimaram. Na verdade, é triste reconhecer que, tendo sido chamados para o sagrado serviço de evangelizar, podemos afastar as pessoas do Salvador por causa do nosso espírito não santificado. O método do mestre era diferente. Para ele era mais importante restaurar que discutir. Todas as classes de pessoas eram atraídas pelo Salvador. Ele amava o povo, e esse amor se manifestava em cada expressão de seu semblante e em toda a palavra que pronunciava. Mesmo o tom de sua voz servia de ânimo. Essa questão do tom é importante. O povo se impressiona bastante ou até mais com a maneira como dizemos as coisas do que com o que dizemos. As congregações são edificadas pelo amor, não pela legislação, pela simpatia, não pela censura. O espírito de Diótrefes. Diótrefes amava a preeminência. Tornou-se notório porque estava proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos. Impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 3 João 10. O espírito que o movia era o espírito do homem do pecado. Cuidemos para que o espírito de Diógenes não se encontre entre nós. Será que nesse tempo de espera e vigia há líderes em nossas igrejas que, por suas palavras ásperas, estão realmente ferindo, desanimando e afugentando pessoas fracas na fé? Um espírito crítico e ditatorial não é o espírito de Cristo. O bom pastor deu sua vida pelas ovelhas. Para ele, um membro que faltava era tão importante quanto os 99 que estavam seguros no aprisco. Como somos afetados pela ausência de alguém? Geralmente custa muito dinheiro e esforço levar um membro para a igreja. Nós nos alegramos com ele quando conhece a verdade. Mas 100 membros salvos na apostasia valem tanto quanto 100 novos membros ganhos no mundo. Devemos nos alistar em uma grande campanha para Cristo, uma campanha para resgatar os membros que estão ausentes, para restaurar aqueles que uma vez se alegraram na mensagem conosco. Em vez de esperar até o fim do ano para fazer um trabalho de atualização dos registros da igreja, por que não começamos a atrair e ganhar os fracos, salvando-os assim para a causa e para o reino? O fardo do Senhor pelo seu antigo e desviado povo o levou a clamar com grande tristeza. Como poderei eu abandoná-lo, Efraim? Como poderei eu abandoná-lo, Efraim? Oséias 11:8. Esse mesmo espírito deve nos mover diante da perda de membros. Lembrando-se do seu amor e direção a eles dispensados. Ele diz: mas fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-os nos meus braços. Oséias 11, verso 3. Justamente como pegamos uma criança pelos braços e lhe ensinamos a dar os primeiros passos, assim Deus ensinou e guiou seu povo. Não admira que ele não os pudesse abandonar. Eles eram seus filhos, alimentados e sustentados por suas amoráveis mãos. Parecia impossível abandoná-los. Se os membros da igreja estivessem mais ligados a nós, não os abandonaríamos com tanta facilidade. Devemos ser mais que padrastos espirituais. Devemos ser pais e mães para eles. Assim, nossos filhos afastados da igreja pesarão mais profundamente em nosso coração. Aos Coríntios, Paulo escreveu para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais. 1 Coríntios 4:14. Necessitamos de pais e mães genuínos em Israel. Nunca vi minha mãe ir dormir enquanto todos os filhos não estivessem seguros em casa. Às vezes, ela precisava esperar por longas horas. Esperava e orava com paciente amor, pois os filhos eram sua própria vida. Temos nós, como líderes, essa espécie de preocupação com nossos rebanhos? Nada menos que isso bastará para esta grande hora.